Olá, galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Edson e essa é a nossa matéria. E esse vai ser meu quadro bem improvisado. Então, só Deus sabe o que pode acontecer nesse vídeo. Enfim, comecemos a nossa matéria. Função exponencial. Função exponencial é uma função f de x, tá certo? Que é igual a elevado a x. Então, minha função é f de x é igual a elevado a x. Sendo que o meu a vai pertencer aos reais, não nulos e positivos, com exceção do 1, ok? Bom, então ele pertence aos reais, não nulos, porque 0 elevado a qualquer número é sempre 0, positivos, e com exceção do 1, porque o 1 elevado a qualquer número é sempre 1 também. Então vai ser uma função constante, não uma função exponencial. Então essa é a minha função f com domínio R e contradomínio reais positivos não nulos. Tá ok? Como que eu faço para obter o gráfico da minha função exponencial? Bom, como eu faço para obter qualquer gráfico? Eu simplesmente vou plotar valores para esse gráfico. Mas a gente vai perceber uma característica da minha função exponencial. Bom, vamos apagar aqui para a gente desenhar o gráfico da função exponencial f de x igual a 2 elevado a x. Tá ok? Opa! Está mais ou menos desenhado. Aqui o meu eixo x, o meu eixo y. Vocês estão vendo aí que está dando reflexo do computador, porque a câmera é do computador. Mas enfim, se a gente plotar valores e mais valores, a gente vai obter um gráfico aproximadamente igual a esse daqui. Ok? Já podemos fazer uma curva aqui. Então fica mais ou menos esse gráfico aqui da minha função exponencial. Como eu já disse, tudo pode acontecer com o meu quadro aqui. Bom, a gente sabe esse valor aqui. Esse valor aqui é quando x é zero. E todo número elevado a zero é 1. Então aqui é quando y vale 1. Vou aumentar esse 1 aqui. Então é quando ele vale 1. Repare que a minha função vai crescer à medida que cresce os valores de x. Repare que quando o x vai ficando negativo, o meu valor de y vai diminuindo. Então, para x igual a menos 1, y vai ser igual a 2 a menos 1, igual a meio. Para x igual a menos 2, y igual a 2 a menos 2, igual a 1 sobre 4. Então ele vai diminuindo de valores, mas repare que nunca, aqui está parecendo que tocou, mas não, nunca, never, vai tocar o meu eixo do x, porque quando toca o eixo do x é quando a minha função tem um valor de y igual a zero. Então é impossível essa função ter um valor de y igual a zero. Tá ok, galera? É lógico, isso se ela for uma f de x a elevado a x. Mas se eu adicionar algum coeficiente para mover esse gráfico, eu posso ter, né, ele tocando o meu eixo do x. Mas se for uma função a elevado a x, nunca vai tocar. Tá ok? Bom, a gente pode tirar algumas conclusões, aliás, alguns exercícios para essa função. E também de função exponencial, a gente também tem equações exponenciais. Então, a gente precisa saber
para resolver qualquer equação exponencial, a gente precisa saber propriedades de potência. A elevado a m vezes a elevado a n, a elevado a m sobre a elevado a n, a elevado a m elevado a n. Mesma base, se está multiplicando, soma os expoentes. Está dividindo, subtrai os expoentes. Um está elevando o outro, multiplica os expoentes. Repare que isso é diferente disso. Isso aqui, quando não tem parênteses, é a elevado a m elevado a n. N é uma potência do m. E isso aqui tudo vai ser potência do a. Exemplo, se eu tivesse 3 elevado a 2 elevado a 3, seria 3 elevado a 2 vezes 3, 6. Tá ok? Se eu tivesse 3 elevado a 2 elevado a 3, isso aqui, 2 elevado a 3, 8. Então, isso é 3 a 8. Então, repare que eu tenho uma diferença entre esses meus dois números. Tá certo? Então, essas são propriedades básicas que a gente consegue resolver as minhas equações exponenciais. Tá certo? Bom, a gente pode dar alguns exemplos. Mas antes a gente ainda pode tirar algumas conclusões. Sobre os gráficos da função exponencial, ele vai ter dois tipos. Ele vai ter esse tipo aqui, e ele vai ter esse tipo aqui. Tá ficando horrível os gráficos, mas tudo bem. Tá ok? Então é mais chamado de, digamos, crescente e decrescente. Esse gráfico aqui vai ser quando o meu A, ou seja, a base, for maior do que 1. Então, repare que está sempre à medida que o x vai crescendo, o y vai crescendo. Esse daqui é quando o A for menor que 1 e maior que 0, porque o A não pode ser negativo. Tá ok? Então, repare, quando for meio, à medida que vai aumentando o expoente, se a base fosse meio, por exemplo, à medida que vai aumentando o expoente, vai diminuindo o meu y. No exemplo que eu falei, meio, se for 1, se o x for 1, vai ser meio. Se o x for 2, vai ser 1/4. E assim sucessivamente. Tá certo? E assim vai continuando, mas nenhum dos dois vai tocar o meu x. Uma coisa importante também. Se eu tenho uma coisa importante para resolver equações a elevado a x1 igual a a elevado a x2. O que a gente pode tirar de conclusão disso? x1 é igual a x2. Tá certo? Porque a minha função exponencial vai ser injetora. Definição de injetora tem aí nas antigas aulas, na aula de introdução à função. Se o meu a for maior do que 1, então se eu tenho um a maior do que 1, então a elevado a x1 vai ser maior que a elevado a x2. Logo, x1 é maior do que
x2. Tá ok? Porque a função exponencial vai ser estritamente crescente. É aquilo que a gente falou. Se eu falei que esse resultado vai ser maior do que esse, é porque o meu expoente teve que ser maior, porque foi maior do que 1. E o gráfico dela é isso aqui. Tá ok? Então ele está crescendo. Quer ver um exemplo? 2 elevado a x foi maior que 2 elevado a 2, x tem que ser maior do que 2. Por quê? Se o x fosse igual a 2, aqui seria 4. Se o x fosse menor do que 2, por exemplo, 1, seria 2. Então, é menor que 4, que é 2 elevado a 2. Então, ele tem que ser maior do que 2. Tá certo? E a outra conclusão, que vocês já devem estar aí com ela na cabeça, que é simplesmente o contrário dessa, se o A for menor do que 1, maior do que 0, aquela lá é estritamente decrescente. Então, se eu tenho o A x1 maior que A x2, logo x1 é menor do que x2. Tá ok? Aqui é o gráfico dela. Tá certo? Estou mais ou menos desenhado meu gráfico aqui. Um exemplo, meio. Eu tenho meio elevado a x maior que meio elevado a 2. Isso aqui é 1/4. Então, x tem que ser menor do que 2. Por quê? Se o x fosse igual a 2, meio igual a meio. Se o x fosse maior do que 2, por exemplo, fosse 3, aqui seria 1 sobre 8. E 1 sobre 8 vai ser menor que 1/4, e não maior. Então, ele vai ser menor do que 2. Tá certo, galera? Bom, essa foi a nossa introdução e rápida passada sobre função exponencial. Espero que vocês tenham gostado. E vamos fazer um exercício e encerra-se aqui a nossa aula. Vamos pegar um exercício aqui bem básico. Vamos ver aqui. Ele me deu essa equação aqui. 4 elevado a 3 menos x elevado a 2 menos x igual a 1. Ele quer saber o produto das soluções. Tá certo? Bom, como a gente já viu propriedades, tem o parênteses. Isso aqui é 3 menos x vezes 2 menos x igual a 1. Ok? Se eu quiser fazer isso aqui, 4. 3 vezes 2, 6. 3 vezes menos x, menos 3x, menos 2x, menos 5x. Menos x vezes menos x, mais x2. O que a gente sabe sobre 1? Não é 4 elevado a 0? Tá ok? Se eu tenho a mesma base, igualo os meus expoentes. Então, até consertar a minha equação, x2 menos 5x mais 6 igual a 0. A partir daqui, todo mundo já sabe. Uma coisa importante. Bom, uma coisa importante para você não gastar tempo. Geralmente você faz Bhaskara, acha soluções e faz o produto entre elas, que é o que está pedindo na minha questão. Só que a gente já sabe que aqui vai dar duas raízes, e eu sei que o produto delas é C sobre A, sendo que o C é 6 e o A que é 1. Então, o produto delas vai ser simplesmente 6, que já nos dá a nossa resposta. Tá ok, galera? Bom, espero que vocês tenham gostado.
No link do vídeo tem a descrição do vídeo, tem a nossa página. Lá possam ser postados alguns exercícios para você resolver. Mandem dúvidas, tem e-mail, tem na página também para você mandar dúvida. Estamos aqui para te ajudar. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Inscreva no nosso canal, clique em gostei se você tiver gostado. E até a próxima.